Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça em nosso coração e que ela permaneça em nós. Vamos serenando a nossa mente, o nosso coração e estendendo o Evangelho desta noite às benéficas que estamos a receber nessa casa de caridade, aos nossos entes queridos. Que o Evangelho do nosso Mestre Jesus possa chegar até eles em forma de fé, de esperança, de saúde, de alegrias, de perseverança e principalmente sabedoria para lidar com as situações do nosso dia a dia. Para todos nós, que o nosso Mestre Jesus nos fortaleça e nos abrace nessa noite para que a gente tenha a compreensão, que a nossa mente e o nosso coração possam estar juntos, unidos, abertos, com a proposta da nossa transformação, da nossa melhora íntima. Vamos aproveitar essa noite juntos para aprender, para esclarecer, que cada um dos senhores possa alcançar em esclarecimento, em conforto, em consolo para as suas necessidades. Nós costumamos dizer que o outro não sabe a tragédia que a gente carrega dentro do coração. Muitas vezes a gente está sorrindo, está tudo bem, mas dentro do nosso coração há aquela angústia, aquela preocupação, que nessa noite a espiritualidade possa nos auxiliar e principalmente o amor de Jesus possa nos envolver e o que for do nosso merecimento estiver dentro das nossas necessidades, que a gente alcance nessa noite bendita. Nós começamos a noite lembrando aos senhores do Novembro Azul. Como divulgadores da Boa Nova, nós temos obrigação de estar sempre alertando, sempre lembrando os nossos irmãos da necessidade da prevenção. O outubro foi já há alguns anos, ou há muitos anos, considerado o outubro rosa, que lembra as mulheres para o autoexame, para a prevenção do câncer de mama. E o novembro ficou conhecido como Novembro Azul pelo câncer de próstata. A nossa obrigação não é só lembrar para o câncer de próstata, mas lembrar da necessidade do cuidado que a gente tem que ter com o nosso organismo. Os homens, até culturalmente, desde criança, né, a mãe, o pai sempre diz assim: homem não chora, né? Engole essas lágrimas, para de frescura, para de mimimi, está reclamando do quê? Está chorando do quê? E ele acaba crescendo e acreditando que ele é um super-herói, que ele não precisa de cuidados médicos, que ele não pode reclamar, que ele está sempre bem, e que a fragilidade da doença ou de se sentir a necessidade de procurar o médico, como ele ser um ser inferior, um ser frágil, para ele isso menospreza a masculinidade de alguns homens. Nós estamos aqui para esclarecer que não, que todos nós somos filhos de Deus, perante a Deus somos iguais, tanto homens como mulheres, e o nosso organismo, quando diz assim, mente sã, corpo são. Nós precisamos ter bons pensamentos, cuidar do nosso corpo com higiene, cuidar da nossa alimentação com respeito, ver o que nós estamos nos alimentando e principalmente a prevenção, conhecer o nosso corpo. E se não está sentindo bem, nós como mulheres temos sempre em casa um marido, um filho, um primo, um tio, o sogro, o avô, o pai, o irmão. Lembre-os do médico. Vamos ao médico, está vendo que não está bem? Procure ver. A gente percebe que as mulheres, na sua maioria, são viúvas. Os homens morrem mais cedo por falta de cuidado. Então não é só o Novembro Azul pelo câncer de próstata, que é muito importante. Aquele que passa pelo câncer sabe que é muito duro, passa muitas vezes sozinho, porque as pessoas se afastam, têm ainda muito medo da doença e acabam deixando a pessoa sozinha. Vamos cuidar da nossa saúde e principalmente cuidar daquele que amamos, né? Os nossos queridos, nossos entes queridos. Vamos levar para casa, vamos divulgar e cuidar das pessoas que amamos com carinho, com respeito e lembrando a eles que eles são muito importantes para nós. O cuidado, a prevenção ainda é o melhor remédio. Nós temos uma proposta de trazer para os senhores uma boa companhia e uma boa indicação de um livro espírita. A doutrina dos espíritos, a nossa escrita espírita é vasta. Existem muitos escritores bons que vocês vão ter uma boa companhia, esclarecimento, e nós temos a obrigação de estar sempre mostrando um bom livro, trazendo uma boa indicação. E hoje eu trouxe para mostrar para os senhores o livro do Divaldo Pereira Franco,
pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ele tem uma coleção de livros por esse espírito, principalmente falando sobre a obsessão e as suas causas. E os últimos livros dele são voltados à transição planetária. Em 2008 foi escrito Transição Planetária. E em 2012 chega o livro Amanhecer de uma Nova Era, que vem falando justamente sobre o tema dessa noite, a transição planetária que nós estamos passando. Trouxe para indicar para os senhores, pode encontrar em sebos, não sei se a livraria da casa tem, ou então encomendar numa boa livraria ou pela internet. É do Divaldo, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. É uma excelente leitura, esclarecedora, e lembrando que toda a renda revertida desse livro é utilizada na Mansão do Caminho, nas obras assistenciais do Divaldo, que atende a muitas famílias, independente da religião. Ajuda em Salvador, a Mansão do Caminho atende a muitas famílias necessitadas. Então, além de estar tendo uma boa companhia, se esclarecendo, ainda ajuda o Divaldo no seu trabalho com a sociedade. Então, é a nossa indicação dessa noite, é Amanhecer de uma Nova Era. Nós temos como proposta essa noite falar sobre o mundo de regeneração. Nós vamos lembrar do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, a casa de meu pai há várias moradas. E nós vamos hoje nos centrar no mundo de regeneração. Eu sempre trago um trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente reflita, leve para casa, chegue em casa, lê o capítulo todo, procure mais informação, porque nós temos um tempo compacto, 30 minutos, e nós não temos pretensão nenhuma de dar uma aula. A gente passa uma mensagem sobre o assunto para que os senhores possam buscar mais informação e principalmente o conforto das palavras do nosso Mestre Jesus. Não se turve o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. São palavras de Jesus, está no Evangelho do Evangelista João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. As palavras de Jesus vêm sempre para nos amparar, Ele está sempre nos amparando. Jesus, o nosso governador planetário, esteve desde a formação da Terra e é o nosso guia espiritual. Está sempre nos orientando, nos fortalecendo, esteve entre nós com o seu exemplo, encarnou entre nós para nos mostrar, não só através das suas palavras, mas dos seus exemplos, que tudo seria possível. Que existia um Pai misericordioso, bom, generoso e que nos auxiliaria na nossa evolução no planeta Terra. Nós passamos pelo mundo primitivo, sabemos que existem muitos outros, já que as várias moradas de meu pai é o universo. Nós não temos dimensão da grandeza desse universo. Se sabemos que existe mais de 2 bilhões de sóis, nós imaginamos quantos orbes existem. Nós só sabemos, como diz, o que não sabemos, ou um pouco, que somos tão limitados que a gente não tem entendimento da dimensão de quantos orbes existem. E o planeta Terra ainda está na categoria de provas e expiações. O primeiro seria o primitivo, o segundo, provas e expiações, o terceiro, de regeneração, o quarto, os ditosos, e o quinto, os celestes, que seriam os divinos. E nós estamos em transição nesse exato momento. Nós estamos, exato momento não, há muito tempo atrás, nós já estamos passando por essa transição para o planeta de regeneração. E aí a gente vai se perguntar assim, em 2010, no centenário de Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco fez uma psicofonia com Bezerra de Menezes, ao qual Bezerra diz que existe um portal e que
essa transição já havia começado. Mas não que havia começado naquele momento, em 18 de abril de 2010, que era onde se comemorava aquele encontro em Brasília. Esse portal existe quando surgiu, no século XVIII, o Iluminismo, onde espíritos evoluídos, filósofos, artistas, espíritos melhores vindo de outros orbes, vieram para nos auxiliar na evolução do nosso planeta. Então, quando surgiu Kardec, quando foi escrito a Gênesis, 100 anos antes, já havia esse portal aberto para o mundo de transição, para o mundo de regeneração. Mas como é que a gente pode entender que a gente vai caminhar para um mundo de regeneração, se ainda estamos num planeta tão cruel? Nós vamos lembrar aos senhores que as duas maiores potências do nosso planeta Terra são as armas e são as guerras. A cada minuto, em algum lugar, se inicia uma guerra pelo poder, ou financeiro, ou pelo poder mesmo do mando. Aí a gente vai lembrar que nós começamos com uma sombra. Cada um de nós carrega uma sombra junto de si. Essa sombra são os nossos pensamentos negativos, os sentimentos de culpa, de rejeição, de medo, de angústia, pensamentos negativos, de vingança, de tristeza. É a nossa sombra. Que unidos à sombra da pessoa que mora com a gente, que unido à sombra do nosso vizinho, que unido à sombra do nosso bairro, que unido à sombra da nossa cidade, cria a nossa psicosfera do ambiente. Nós ainda, segundo a Gênesis, tem um exemplo que eu acho bem oportuno, que diz o seguinte: somos ainda como soldados indisciplinados e truculentos, homens truculentos e cruéis, que vivemos um incentivando ao outro ao erro, um incentivando ao outro ao que é errado. E quando aparece entre nós algum soldado disposto aos bons pensamentos, às boas atitudes, ele é ridicularizado e é sempre chamado à ordem para que coloque disciplina nesse regimento que somos nós. Acontece que quando em vez esses soldados são substituídos, às vezes 10, às vezes 100, às vezes 1000 soldados. E os soldados que estão vindo para esse regimento são soldados melhores. São soldados que já aprenderam a ser melhores, têm virtudes dentro deles. E passam para esse grande regimento. Ou aqueles soldados que foram repreendidos e compreenderam que estão errados e voltaram agora novamente para aquele pelotão, mas já voltaram de forma diferente, já voltaram com o pensamento voltado ao bem. E aí a gente compreende que os bons se tornam maioria. Essa é um exemplo da Gênesis de há 160 anos atrás. E nós podemos trazer para a nossa atualidade. Apesar de presenciarmos muitas crueldades e estar vivendo num mundo de fake news, em que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente ouve e lembrar das palavras do evangelista João, as palavras de Jesus, que a gente teria que saber que espírito nós estamos seguindo, que palavras nós estamos ouvindo, se elas realmente vêm de Deus, se elas realmente são boas palavras, se elas estão nos levando a nos melhorar, a nos reformar intimamente. Essas sim são palavras que vêm do nosso Pai Criador. Caso ao contrário, não. Nós temos que tomar cuidado com o que lemos, com o que trazemos para a nossa mente, o que repassamos para os outros, se elas são verdadeiras ou não, se essas informações são verdadeiras. Mesmo as mensagens que a gente recebe no celular, que diz assim: as energias positivas não estão conseguindo chegar ao planeta Terra porque existe uma onda ruim, negativa, e isso foi Bezerra de Menezes pelo Divaldo. Isso não existe, isso é um fake news. Não passem para frente. Chegou até você? Esquece. Não chame a atenção do seu irmão, porque muitas vezes ele vai até se ofender. Você fala: olha, isso é um fake news, às vezes a pessoa se ofende. Mas não passe para frente.
Procure o esclarecimento para que você possa compreender qual é a mensagem vinda dos bons espíritos, dos mentores superiores, que estão sempre nos colocando para as virtudes, sempre nos dizendo que é possível, que nós recebemos o tempo todo boas inspirações. E nós vamos entrar, qual seria o roteiro para que a gente receba as melhores informações e que nós possamos estar, qual é a nossa posição perante ao mundo de regeneração? Porque nós vamos nesse momento lembrar da parábola do joio e do trigo, que está em Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao 30, que Jesus explica que um plantador fez a sua plantação de trigo, e o inimigo à noite veio e plantou junto, semeou junto o joio. E ao perceber, os empregados perceberem o que havia acontecido, chega o dono e diz: precisamos arrancar o joio. E ele diz: não, porque é muito parecido o joio e o trigo quando pequenos. Ele diz: deixa crescer. Na hora da colheita a gente separa, para que não se perdesse, para que também não tirasse o trigo na hora de arrancar o joio. E assim cresceu junto. Nós vamos crescer com a crueldade ao nosso lado, mas nós temos que ter a nossa postura de trigo, porque a crueldade vai deixar de existir e nós vamos continuar nesse mundo de regeneração. E vai chegar a hora, porque o joio ele não presta para nada, ele vai ser queimado no final. Quando se tira, se colhe a plantação do trigo, nesse momento se separa o trigo que serve para alimentação e o joio que vai ser queimado. E nós nesse momento temos que escolher de que lado eu estou. Eu sou o joio ou eu sou o trigo? Eu vou continuar reencarnando nesse planeta Terra? Vou continuar voltando como soldados lá da Gênesis? Eu vou continuar nesse pelotão melhorando com a minha disciplina, com o meu entendimento, com a minha compreensão? Eu ainda sou aquele soldado indisciplinado que vou me manter truculento, sem melhora nenhuma? Sou eu que vou decidir isso. O nosso planeta não vai se transformar, ele vai continuar o mesmo planeta, bonito, maravilhoso, em harmonia com os animais, com a natureza, para depender de mim continuar aqui. Ele não precisa mudar, quem precisa mudar sou eu. Então nós vamos sendo selecionados. Somos nós, seres espirituais, nessa condição carnal, que vamos continuar reencarnando nesse planeta. A decisão é nossa. E o roteiro para isso, o primeiro lugar que nós precisamos colocar em mente e melhorar em nós, é o Evangelho. Colocar o Evangelho do nosso Mestre Jesus como bússola na nossa vida. Os ensinamentos do Mestre Jesus como o nosso dia a dia. Nós vamos nos amparar nas palavras do nosso Mestre. O Evangelho segundo o Espiritismo, compilado pelo Kardec, pelo Allan Kardec, ele traz o seguinte: se as quatro primeiras partes do Evangelho ele deixou de lado, que seria os milagres e as predições, os dogmas da igreja, a vida pública de Jesus, porque seria temas polêmicos, ele se baseou na moral do Cristo, nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte. E ele trabalhou em cima da moral do Cristo. Isso não significa que nós não devamos olhar o Evangelho, o Novo Testamento. Acho que tem informação suficiente para que a gente cresça, para que a gente aprenda e melhore. Se somos espíritas, estamos abraçando a doutrina dos espíritos, o Evangelho já é para nós uma bússola, porque vem com as instruções dos espíritos nos auxiliando ao esclarecimento. Então o Evangelho é o primeiro roteiro. Segundo, a nossa consciência. Foi perguntado aos espíritos aonde está escrito as leis divinas, as leis naturais. E os espíritos dizem, na consciência. Mas se está escrito na consciência, por que eu não me lembro? Por que eu preciso aprender de novo? Porque graças à bondade divina, eu esqueci. Como eu também esqueci os meus erros, as minhas faltas. E eu estou tendo a oportunidade de reencarnar, de estar aqui para melhorar, para o meu reajuste, para que eu volte pelo caminho, para que eu não me sinta punida. Deus já me perdoou, Ele me deu nova oportunidade. Eu estou aqui aprendendo. Depende de mim, porque as leis estão aqui na minha consciência.
estão dentro de mim em espírito. Estão dentro de mim. O reino de Deus vai habitar em mim em espírito. Quando nós falamos coração, nós não estamos falando desse músculo que pulsa, que joga o sangue para o nosso corpo. Nós estamos falando do nosso sentimento ligado à nossa mente, que isso significa eu em espírito, não o corpo. Os meus sentimentos, a minha consciência do certo e do errado e do que eu vou fazer. Como eu estou tratando o meu semelhante? Como eu trato a sociedade e a minha família? Eu posso ser o único evangelho que o meu irmão está conhecendo, está precisando naquele momento. Eu tenho boas palavras para o meu irmão, eu tenho colo, aconchego para o meu irmão. Todos nós temos, todos nós somos filhos de Deus e temos em abundância, porque fomos criados pelo amor de Deus. E temos em nós amor. E esse amor é o amor que acolhe, é o amor que cuida, é o amor que zela e é o amor que habita em nós e no Criador. É isso que nos liga ao Criador, é a nossa consciência. E é dela que vai fazer o roteiro para esse mundo de regeneração. Eu preciso mudar. O terceiro ponto é o mal. Ah, mas o mal não existe. O mal é a minha ignorância. O mal é aquilo que eu alimento de ruim em mim. Eu preciso esquecer o mal. Eu preciso domar esse leão ou esse lobo que existe dentro de mim. Sou eu que determino quem eu vou alimentar. Se o bem dentro de mim, se o entendimento, a compreensão, o amor, as virtudes que eu quero para mim. Paulo de Tarso já não dizia: o bem que eu quero não faço, porém o mal que eu não quero eu faço? Assim somos nós. Mas hoje nós temos essa consciência. Eu decido se eu quero, eu decido se eu vou deixar para lá, eu decido se eu vou tirar satisfação, eu decido se eu vou permitir ao outro a oportunidade. Sou eu que decido. Nós temos que melhorar em nós e domar esse mal, domar essa ausência em nós. Porque se eu deixar de alimentar o mal em mim, com certeza eu vou me tornar um ser humano melhor. Eu vou estar aberta à conversa, ao entendimento, eu não vou me melindrar. Eu vou trabalhar em mim as chagas que eu vim para trabalhar, que é o egoísmo, o orgulho, a vaidade, os ciúmes, a inveja. Quando eu tenho a consciência, é a percepção de que eu preciso dessa transformação, que eu estou aqui nesse planeta, nesse momento, é o meu momento de eu escolher se eu quero ser joio ou se eu quero ser trigo, a decisão é minha. Eu vou melhorar, eu vou acabar com o meu egoísmo, tudo meu, perceberam? É meu, não é? A gente não diz assim, a minha casa, a minha dor, a minha dor de cabeça, a minha gastrite, o meu médico. Tudo é nosso. Então, nossos defeitos também são nossos. Precisamos dessa consciência, porque quando assumimos, quando percebemos o erro, assim podemos corrigi-los. Esse é o terceiro. Nós precisamos amar o outro, libertar o sentimento, tratar o outro com amor, com delicadeza, com gentileza. É a fraternidade. O Espiritismo diz, trabalha, e a base do espírita é: sem a caridade não há salvação. As casas espíritas estão abertas para o conforto, o consolo, o tratamento médico. Quantas pessoas que deixam às vezes o tratamento porque não têm condições financeiras para ir a um tratamento médico e vêm para as casas de cura em busca de cura, de auxílio. Quantas pessoas que não vêm em busca porque perderam seus entes queridos e não compreendem a dor que sente dessa ausência? Quantos que perderam seu emprego, perderam seu poder aquisitivo, seja qual o motivo foi, passa nesse momento pela necessidade e vem em busca do conforto, do consolo, e encontra aqui braços abertos. Consolo, conforto, vamos ouvir o outro. Nós estamos tão preocupados em falar, em ser alegre, em contar, que às vezes a gente passa pela gente, a pessoa está tão triste, e o máximo que ela precisa é de um abraço.
e nós não conseguimos olhar o outro, usar de empatia, nos colocar no lugar do outro, ter misericórdia dentro do nosso coração. O que é misericórdia, Célia? É quando eu me coloco, ponho o meu coração, o meu sentimento diante da miséria do outro, sem julgamento. Eu acolho. Eu estendo a minha mão para o meu irmão, dentro da necessidade. Esses são os caminhos e o roteiro que eu vou seguir para o mundo de regeneração, porque ele está acontecendo. Ele começou lá em 1715, quando no século XVIII, quando começou o iluminismo, o portal já se abria, o portal já está aberto. Não tem data fixa. Mas está longe ainda do mundo melhorar. Mas ele começa pela minha mudança. Eu não posso esperar a mudança do outro. A minha responsabilidade no planeta Terra é a minha evolução, não a do meu irmão. Eu não tenho que me preocupar se ele melhorou ou não, eu tenho que me preocupar se eu melhorei. Quando eu perdoo, quando eu olho o outro com amor, quando eu olho o outro com compreensão, com misericórdia, que eu entendo que ele é ignorante, que eu entendo que ele não está no momento dele, que eu abro o meu coração e eu resolvo desenvolver em mim o amor do meu Pai Criador, eu vou compreender que a única ajuda que eu vou ter, e a principal, é a prece. É o caminho, é o que me liga ao Criador. Eu vou entrar no caminho, eu vou ser amor a partir do momento que eu me ligar em mente e coração com o Criador, e Ele assim vai me dar forças o suficiente, entendimento e compreensão o suficiente para me passar pelas agruras, para que eu me esclareça, que eu aproveite a casa espírita que abre as portas, para que eu estude, para que eu trabalhe, para que eu desenvolva em mim. Porque quando eu coloco a minha dor no bolso e saio para auxiliar o outro, com certeza eu esqueço da minha dor. E eu vejo que existem pessoas que sofrem muito mais do que eu e estão alegres. Estão trabalhando e decididas a crescer e a melhorar. Essa é a proposta da nossa mensagem. Todos nós somos capazes de melhorar. Todos nós somos criaturas divinas, criadas da mesma forma e com o mesmo amor pelo nosso Criador. Se em algum momento mudamos ou estamos em diferentes graus de experiência, foi por uma falha nossa. Mas todos nós temos a capacidade e o germe do amor dentro do nosso coração. Alguns já desenvolveram, outros ainda estão desenvolvendo, mas o que nos resta para esse roteiro ainda é o Evangelho como bússola que norteia. As palavras do nosso Mestre nunca vão ficar esquecidas, nunca vão ficar ultrapassadas. Elas sempre vão nos confortar, nos consolar e nos esclarecer. A nossa consciência, o nosso amor, trabalhar a caridade e a misericórdia dentro de nós, as nossas virtudes, trabalhar o mal que ainda existe dentro de nós, porque ainda alimentamos esse sentimento dentro de nós, e principalmente a fé, a prece, que vai nos fazer unidos e fortalecidos perante o nosso Pai Criador. Podemos pensar nisso, podemos voltar para a nossa casa e refletir sobre a grande importância desse momento que estamos vivendo e difundir e falar sobre o amor, falar sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Cada um dos senhores é um evangelista. Cada um dos senhores tem a obrigação de esclarecer, de amparar o seu irmão, aquele que você encontra na rua, o seu vizinho, o seu filho, o seu avô, aqueles que estão mais perto de você e está precisando no momento do seu amparo. Vamos nos esclarecer e nos fortalecer para poder nos ajudar e principalmente ajudar aqueles que nos seguem na caminhada. Eu agradeço a todos por terem me ouvido, abraço a todos fraternalmente, desejo que os senhores alcancem o que vieram buscar nessa casa de caridade, dentro da necessidade pessoal de cada um, dentro do merecimento pessoal de cada um e principalmente a misericórdia do nosso Pai Criador. Eu tenho um canal que chama Célia Virtual, a gente filma as palestras, são palestras simples, mas são feitas dentro da minha compreensão da visão espírita e são feitas com muito amor. Aquele que quiser
assistir uma outra palestra, por favor, está no YouTube, chama Célia Virtual. Novamente eu os abraço a todos e rogo aos senhores, pela gratidão a Deus, louvando por essa oportunidade de estarmos juntos nessa noite. Minha gratidão, muito obrigada. Sim.